Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre letras para representar números. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Então, todas as expressões, equações e operações matemáticas eram escritas, não havia símbolos. Na matemática moderna, os números desconhecidos são representados por letras. Qual o objetivo disso? Indicar as operações matemáticas de forma mais simples. Aqui nós temos alguns exemplos. O quadrado de um número, né? Na matemática antiga, na antiguidade, isso aqui representava uma expressão, né? O quadrado de um número. Ok? Na matemática moderna, nós representamos isso aqui através de letras. O quadrado de um número. Nós sabemos que número é esse? Não sabemos, então vamos representá-lo por uma letra. Vamos escolher x. Tá? O quadrado de x é x elevado ao quadrado. Então, o quadrado de um número foi representado por letras. X elevado ao quadrado. Outro exemplo aqui. O quádruplo de um número. A gente não sabe que número é esse, vamos chamá-lo de x. O quádruplo quer dizer 4 vezes. Então, isso aqui vai ser 4 vezes x ou 4x. Outro exemplo, a metade de um número. Não sabemos o número, então representamos por x. A metade de x é x sobre 2, né? X meios, ou x dividido por 2, ok? Eu usei a letra x nos 3 exemplos aqui, mas podem ser usadas outras letras, embora as mais comuns sejam x, y, a e b. Agora, vamos considerar dois números a e b. Então, a e b representam dois números quaisquer. A soma desses números é representada por a mais b. Ok? Então, a mais b significa a soma de dois números quaisquer, sendo que esses números são representados pelas letras a e b. São números desconhecidos, representados pelas letras a e b. Então, a soma deles, a mais b. A diferença, a menos b. O produto. Produto significa multiplicação. Então, é a vezes b, ou costumamos indicar só ab. E a divisão é a dividido por b, ou o mais comum é usarmos a forma fracionária, a sobre b. Agora eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. O exemplo 1 é o cubo de um número real. Como é que a gente escreve isso aqui utilizando letras para representar números desconhecidos? O cubo de um número. O número a gente não sabe qual é, então a gente representa ele por uma letra. Toda vez que nós não sabemos o valor de um número, a gente representa esse número por uma letra. Então vamos representar esse número por x. Mas poderia ser a, poderia ser b, y, qualquer letra. As mais comuns, como eu já disse anteriormente, são x, y, a e b e algumas vezes o z. Então, o cubo de um número real. O número a gente não sabe, é x. O cubo de x é x elevado ao cubo, certo? Então, isso aqui está representando o cubo de um número real, x elevado ao cubo. Um outro exemplo aí. O triplo de um número real adicionado ao dobro de outro número real. Aqui nós temos uma expressão algébrica. Essa expressão está escrita em linguagem normal, comum. Nós vamos escrever ela agora na linguagem matemática, representando os números desconhecidos por letras. Então vamos lá. O triplo de um número real. A gente não sabe que número é esse. Vamos chamá-lo de x. O triplo dele, 3x. Adicionado ao dobro de outro número real. Então, adicionado é mais. O dobro de outro número real. A gente não sabe qual é esse número, mas ele é outro. Ele não é o mesmo número. Então, temos que usar uma letra diferente. Vamos chamá-lo de y. O dobro de y, 2y. Então, vai ficar 3x mais 2y. Aqui nós temos o triplo de um número real adicionado com o dobro de outro número real. Ok?
ok? Então representamos a sentença, o que estava escrito lá, na forma de uma expressão algébrica, usando letras para representar números desconhecidos.